O cheiro a jasmim pairava no ar da Quinta das Flores, misturando-se com o aroma subtil e inconfundível do café fresco que Mara preparava na cozinha. Aqui, as manhãs não eram apenas manhãs. Eram um ritual, uma sinfonia de luz, sons distantes e a promessa de um dia diferente, um dia que eu nunca imaginei ser meu. Já se tinham passado alguns meses desde que cheguei a este lugar, a este santuário que alguns chamariam de gaiola dourada. 7, talvez 8 meses? As semanas passavam tão depressa ou tão devagar que a noção de tempo por vezes se esbatia. A barriga já estava proeminente, uma curva suave sob o meu vestido solto de seda, o lembrete constante de uma vida que eu mal conseguia processar. Eram tantas as voltas que a vida tinha dado, que parecia um filme, um daqueles dramas italianos excessivos que a dona Mara Antelli adorava ver. Mas antes da seda, do jasmim e da segurança deste homem perigosamente calmo chamado Dante Azevedo, houve o cheiro a papel velho e promessas quebradas no Tribunal de Lisboa. As minhas mãos tremiam, lembro-me bem, enquanto eu repassava pela 100ª vez os papéis do divórcio. Era um dia cinzento, com a luz fluorescente do corredor a piscar, um aviso da tempestade que se avizinhava, talvez. Ou era só uma lâmpada avariada, quem sabe? Advogados apressados, casais a evitarem o contato visual, vidas a desdobrarem-se em triplicado. A minha era apenas mais um processo na pilha. Mais um casamento a desintegrar-se antes mesmo de começar. Assina aqui, rubrica aqui, data aqui. O João nem sequer se tinha dado ao trabalho de aparecer. 3 anos de casamento. E ele não conseguia dedicar 1 hora para o ver terminar oficialmente. A advogada dele, uma mulher de cara afiada com uma mala de grife, tinha-me entregue os papéis com uma impaciência mal disfarçada. O senhor Antunes está ocupado com assuntos de negócio importantes, tinha dito ela, como se eu não soubesse exatamente o que aquilo significava. Como se eu não tivesse passado inúmeras noites sozinha, enquanto ele trabalhava lá até tarde com ela. Eu premia a palma da mão contra a barriga, ainda lisa, ainda a esconder o segredo que eu tinha descoberto há apenas 48 horas. 2 linhas cor-de-rosa que mudaram tudo e nada ao mesmo tempo. O teste de gravidez estava enterrado no fundo da minha mala, embrulhado em lenços de papel como contrabando. Eu não tinha contado a ninguém, não podia contar a ninguém. Não quando o João tinha deixado claro que queria sair, queria ela. Queria a vida que eu nunca lhe pude dar. Um bebê seria apenas mais uma corrente, mais uma obrigação que ele ressentiria. Era melhor assinar, melhor desaparecer, melhor criar esta criança sozinha do que ver o pai desejar que nós não existíssemos. Menina Ana Rilvas. A voz do porteiro do tribunal cortou os meus pensamentos. Estão prontos para si. Levantei-me, as pernas a tremer, os papéis agarrados ao peito como um escudo. As luzes fluorescentes por cima piscaram 1, 2 vezes, projetando sombras estranhas no chão de mármore. Algures no corredor, uma porta bateu. A voz de um homem baixa e autoritária falava num italiano rápido. Captei fragmentos. Traidor, pagamento. Eu não falava italiano, mas tinha ouvido o suficiente da dona Mara Antelli, que gerenciava o café onde eu trabalhava. A dona Mara adorava as repetições de Os Sopranos e os seus sussurros sobre as famílias que supostamente mandavam no submundo da cidade. A porta da sala do tribunal abriu-se. A escrivã do juiz acenou-me para entrar. Dei 3 passos em frente e embati em alguém. Não alguém. Uma parede. Uma parede de tecido caro e autoridade fria que cheirava a sândalo e pólvora. Embora mais tarde eu me tenha convencido de que imaginei esta última parte. As minhas desculpas, tropecei para trás. Os papéis do divórcio espalharam-se pelo chão como folhas de outono. Eu não estava a olhar. Presta atenção. A palavra era suave, perigosa, um aviso envolto em seda. Ergui o olhar e mais, para os olhos mais escuros que alguma vez vira.
Café preto, meia-noite. O momento antes da tempestade estourar. Ele era lindo, da forma como as coisas venenosas são bonitas. Maçãs do rosto afiadas, pele morena, cabelo preto penteado para trás de um rosto que parecia esculpido em mármore. O fato dele provavelmente custava mais do que a minha renda anual. Cinzento carvão perfeitamente ajustado, com um brilho subtil que gritava artesanato italiano. Um relógio de prata captava a luz no pulso. Caro, discreto, mas era a sua imobilidade que mais me aterrorizava. Ele não se movia como as outras pessoas. Não se mexia, não mudava de peso, não fazia nenhum dos milhares de pequenos movimentos que tornam alguém humano. Ele simplesmente estava, como um predador a decidir se vale a pena a caça. Dois homens flanqueavam-no, montanhas em fatos pretos com auriculares e o tipo de alerta que vem do treino militar, ou algo pior. Um tinha a mão dentro do casaco, o outro já estava a escanear o corredor, catalogando saídas, ameaças, testemunhas. Os papéis, disse o homem, o sotaque transformando as palavras em algo musical e ameaçador ao mesmo tempo. O seu olhar desceu para os documentos espalhados aos nossos pés, e eu vi a sua expressão mudar. Apenas uma fração, o suficiente para perceber. Está a divorciar-se. Não era uma pergunta. Sim. Ajoelhei-me desesperadamente, recolhendo os papéis, não querendo que ele visse, não querendo que ninguém visse a prova do meu fracasso escrita em jargão legal e na assinatura descuidada do meu marido. Desculpe, eu devia ter estado atenta ao caminho. A mão dele apareceu no meu campo de visão. Dedos longos, uma cicatriz nos nós dos dedos, um anel de sinete com um brasão que eu não reconhecia. Deixa-me. Era uma ordem disfarçada de cortesia. Ele ajoelhou-se. Este homem que claramente nunca se ajoelhava por ninguém, e começou a recolher os papéis com uma eficiência que sugeria que ele já tinha lidado com muitos documentos antes, legais, vinculativos, do tipo assinado com sangue. Os nossos dedos roçaram quando ambos alcançamos a mesma página. Relâmpagos, trovões, todos os clichês com que eu revirara os olhos em romances, exceto que não era romance. Era reconhecimento. O tipo que acontece quando um rato percebe que está na presença de um gato. Ana Hilvas, leu ele do documento, o sotaque acariciando cada sílaba. E João Antunes. Algo brilhou no seu rosto. Reconhecimento. Raiva. Desapareceu antes que eu pudesse identificá-lo. O seu marido tem associados de negócios interessantes. Um frio percorreu as minhas veias. Não sei nada sobre os negócios dele. Ele levantou-se, oferecendo-me os papéis com uma mão enquanto a outra fazia um gesto subtil para os seus guardas. Eles recuaram 3 passos, perto o suficiente para intervir, longe o suficiente para oferecer a ilusão de privacidade. É melhor que não saiba, Picolola. É melhor que assine estes papéis e se esqueça que João Antunes alguma vez existiu. A maneira como ele disse o nome do meu marido, em breve ex-marido, fez com que soasse como uma maldição. Apertei os papéis contra o peito, muito consciente de quão perto ele estava, como a sua presença parecia preencher o corredor, retirando o oxigênio do ar. Eu devia... O juiz está à espera. Não era uma pergunta. Uma declaração de total desinteresse em juízes ou tribunais ou qualquer autoridade que não fosse ele próprio. Atrás dele, um dos guardas murmurou algo urgente em italiano. O homem, eu ainda não sabia o nome dele e não tinha a certeza se queria saber, dispensou-o com um aceno de dedos. Trabalha? Perguntou-me. Eu o quê? Tem emprego. Trabalha em algum sítio. A minha boca ficou seca. Café Alfama, na Rua dos Poetas. Sou empregada de mesa. Por que lhe estava eu a contar aquilo? Por que é que parecia que eu estava a assinar outro tipo de contrato? Os lábios dele curvaram-se, não um sorriso, mas como um lobo a mostrar os dentes. Alfama.
Ah, conheço este lugar. A dona Mara faz uns pastéis de nata excelentes. Tirou algo do casaco. Os dois guardas ficaram tensos, as mãos a moverem-se para armas escondidas, e retirou um cartão de visita. Papel grosso, letras em relevo que eu não conseguia ler na penumbra do corredor. Se precisar de alguma coisa, menina Hilvas, o que for. Ele pressionou-o na minha palma, os dedos demorando-se apenas um segundo a mais. Ligue para este número. Não entendo. Por que haveria eu de... O seu marido arranjou inimigos, picolou lá. Os olhos dele prenderam os meus. E vi algo lá que poderia ter sido pena se homens como ele fossem capazes de emoções tão suaves. Esses inimigos podem não saber que se está a divorciar, podem não se importar. Um número de telefone. Capice? Eu entendi. Deus me ajude. Eu entendi. Ele estava a dizer-me que eu estava em perigo, que os assuntos de negócio do João tinham pintado um alvo em qualquer pessoa associada a ele, incluindo a sua quase ex-mulher, a menina Hilvas. O porteiro do tribunal apareceu na porta da sala, impaciente agora. A juíza está mesmo à espera. Quando olhei para trás, o homem já estava a afastar-se, os seus guardas a formarem uma barreira à volta dele como satélites a orbitar um sol escuro. Os seus passos ecoaram pelo corredor de mármore. Medidos, sem pressa, absolutamente certos do seu lugar no mundo. Olhei para o cartão de visita, sem nome, apenas um número de telefone em prata em relevo, e por baixo, um símbolo. Um leão coroado segurando uma espada. As minhas mãos tremiam enquanto eu entrava na sala do tribunal. A juíza recitou as formalidades. Diferenças irreconciliáveis, divisão de bens, decreto final a ser emitido em 30 dias. Assinei onde indicado, rubriquei, datei. Tornei-me Ana Hilvas novamente. Sem hífen, sem Antunes, sem ligação a um homem que amara e a um casamento que falhara. A coisa toda durou 12 minutos. Saí dali uma mulher livre, carregando um segredo que não podia contar e um cartão de visita de um homem cujo nome eu não sabia, mas cujos olhos me assombrariam durante dias. O teste de gravidez ainda estava na minha mala. Os papéis do divórcio estavam na minha pasta. E algures nesta cidade, João Antunes estava a fazer o tipo de inimigos que mandavam homens em fatos caros para os corredores dos tribunais. Devia ter deitado fora o cartão de visita. Devia ter esquecido aqueles olhos da meia-noite e aquele cheiro a sândalo. Devia ter sabido que alguns encontros não são acidentes. Mas eu não sabia, ainda não, que ele já tinha tomado a sua decisão sobre mim. Que a partir do momento em que os nossos dedos se tocaram sobre papéis de divórcio espalhados, eu me tornara dele. Um pássaro numa gaiola dourada que eu ainda não conseguia ver. Eu não sabia que o João lhe tinha roubado. Eu não sabia que vingança e obsessão tinham o mesmo sabor. Eu não sabia que em exatamente 4 horas o meu mundo inteiro se estilhaçaria como vidro. Tudo o que eu sabia era que os degraus do tribunal pareciam demasiado brilhantes depois do corredor escuro e o cartão de visita no meu bolso queimava como uma brasa na minha pele. O café Alfama estava invulgarmente silencioso para uma quinta-feira à tarde. Ateitei o avental com precisão mecânica, a minha mente ainda presa ao tribunal, aos olhos da meia-noite e aos avisos sussurrados. A dona Mara estava na cozinha, a cantarolar junto com Dean Martin na sua velha rádio, o cheiro a café fresco e a biscoitos recém-assados a envolver-me como um cobertor familiar. Este lugar era o meu santuário. Pequeno, gasto nos cantos, com cadeiras desencontradas e fotografias da Sicília a cobrir cada espaço disponível. O tipo de café de bairro que sobrevivia à base de lealdade em vez de críticas online, onde os clientes habituais sabiam os pedidos uns dos outros e a dona Mara tratava toda a gente como família. Ana, querida! Ela saiu da cozinha, farinha a salpicar o cabelo grisalho, a preocupação a vincar o seu rosto enrugado. Estás pálida. O divórcio acabou? Acabou. A palavra tinha sabor a cinzas. Ela fez o sinal da cruz,
murmurando algo em italiano rápido que provavelmente condenava o João a vários círculos do inferno. Depois, puxou-me para um abraço esmagador que cheirava a baunilha e naftalina. Bom, ele não era bom para ti, aquele. Demasiada ambição, pouco coração. Mereces melhor, tristeza. Se ela soubesse sobre o bebê, sobre o segredo a crescer dentro de mim que fazia o melhor parecer impossível. Afastei-me gentilmente. Devo começar pelas mesas. Parece que a hora de ponta da tarde pode de facto acontecer hoje. Bah! 4 clientes não é uma hora de ponta. Mas ela acenou para que eu fosse para a sala de jantar de qualquer forma, regressando ao seu domínio da cozinha. Estava a reabastecer os doseadores de açúcar quando a campainha sobre a porta tocou. Entraram 3 homens, não clientes. Soube-o imediatamente, da mesma forma que uma presa sabe quando predadores entram no bebedouro. Usavam fatos baratos que não lhes assentavam bem, os olhos a escanear o café com o tipo de avaliação que nada tinha a ver com opções do menu. O que ia à frente, corpulento, com uma cicatriz a cortar a sua sobrancelha esquerda, sorriu. O sorriso não lhe chegou aos olhos. Ana Antunes. O meu nome de solteira já estava nos papéis do divórcio, mas eu ainda não o tinha mudado legalmente. Ouvir Antunes soou como uma corda a apertar. Rilvas, corrigi, pousando o doseador de açúcar com uma mão que queria tremer. Posso ajudar? O seu marido deve dinheiro ao nosso empregador. Scarface aproximou-se, os seus companheiros a espalharem-se para bloquear a porta e a entrada da cozinha. Profissionais, bem treinados. Muito dinheiro. Ex-marido, há 2 horas. Endireitei as costas, invocando uma coragem que não sentia. O que quer que o João deva não tem nada a ver comigo. Veja, é aí que se engana, querida. Ele encostou-se ao balcão, invadindo o meu espaço com uma ameaça casual. No nosso negócio, família é família. As dívidas passam por linhas de sangue. E até que esse divórcio seja final, mesmo final, não apenas assinado. Ainda é uma Antunes. 30 dias. A juíza dissera 30 dias até que o decreto fosse final. Quanto? As palavras saíram mais firmes do que eu me sentia. 300 mil. Ele disse isso como quem pede um café. Mais juros, mais o insulto de ele pensar que podia roubar-nos e desaparecer com a sua pequena namorada. A sala inclinou-se. 300 mil euros. Eu ganhava talvez 25 mil euros por ano. E isso com boas gorjetas. Não tenho esse dinheiro. Trabalho num café, moro num apartamento. Estúdio. Conduzo um carro que se mantém unido por orações e fita cola. O pânico subia agora a constringir a minha garganta. Por favor, eu não sabia nada sobre isto. Eu não sabia. O patrão não se importa com o que sabia. Scarface endireitou-se e algo na sua postura mudou de ameaçador para perigoso. Ele preocupa-se em ser pago. Então, aqui está o que vai acontecer. A senhora vem conosco, faz uma chamada para o maridinho, diz-lhe que se ele a quiser ver viva, traz o dinheiro. Simples. Não era simples. Não era nada simples, porque o João não pagaria. Eu sabia disso com a mesma certeza que sabia que o sol nasceria. Ele escolhera a amante em vez de mim, escolhera o dinheiro em vez da honra, escolhera a si próprio em vez de todo o resto. Porque ele de repente desenvolveria uma consciência por causa do meu sequestro. Bandidos! A voz da dona Mara Antonelli ressoou da porta da cozinha. E eu nunca tinha ficado tão aterrorizada por ver alguém que amava. Ela segurava um rolo da massa como uma arma, o seu corpo miúdo a irradiar fúria absoluta. Saiam do meu café! Fora antes que eu chame a polícia! Dona Mara, por favor, comecei. Scarface puxou uma arma assim, sem hesitação. À prática, o metal preto a brilhar sob as luzes quentes do café. Completamente deslocado num lugar que cheirava a canela e café. Pouse o rolo, avó. Não queremos magoar ninguém.
Só precisamos de ter uma conversa com a senhora Antunes aqui. O tempo esticou-se e eu consegui ouvir o meu coração, o gotejar da máquina de café expresso, Dean Martin a cantar Amore. Conseguia sentir o teste de gravidez da minha mala atrás do balcão, o cartão de visita no bolso do meu avental. Se precisar de alguma coisa, menina Rivas, o que for. Ok, a minha voz soou distante. Ok, eu vou convosco. Só não lhe façam mal, por favor. Ela é só uma velhinha que faz pastéis de nata. Isto não tem nada a ver com ela. Ana, não! Os olhos da dona Mara estavam arregalados, aterrorizados. Minha filha, não faças isso. Está tudo bem. Desatei o avental com as mãos a tremer, o cartão de visita a passar para o bolso das minhas calças de ganga. Vou falar com eles, esclarecer o mal-entendido. Vai ficar tudo bem. Não ia ficar tudo bem. Todos sabíamos. Scarface apontou para a porta com a sua arma. Boa menina, vamos. Passei pela dona Mara, vi lágrimas nas suas bochechas enrugadas, quis abraçá-la uma última vez, mas sabia que eles não me deixariam. Liga para a Sofia, sussurrei. Diz-lhe que a amo. A luz do sol da tarde era demasiado brilhante, demasiado normal. Pessoas passavam no passeio, uma mãe com um carrinho de bebê, adolescentes a rir, um homem de negócios ao telemóvel. Ninguém notou a mulher a ser empurrada para um SUV preto com vidros fumados. Nenhum deles viu o início do meu pesadelo. O interior cheirava a cigarros e a algo químico que eu não conseguia identificar. Amarraram-me os pulsos com abraçadeiras de plástico, não apertadas o suficiente para cortar a circulação, mas seguras o suficiente para tornar a fuga impossível. Um homem conduzia. Scarface sentou-se ao meu lado. O terceiro olhava pela janela traseira. Para onde vamos? A minha voz falhou. Armazém. Território neutro. Scarface estava a enviar uma mensagem a alguém, os polegares a moverem-se rapidamente no ecrã. O chefe quer tratar disto pessoalmente, dar o exemplo. Sabe, não podemos ter pessoas a pensar que podem roubar da organização Kovlov. Kovlov, máfia russa. Oh, meu Deus, o João tinha roubado a máfia russa. Ele não vai pagar, disse eu calmamente. Devia saber disso. O João não vai pagar resgate por mim. Estamos divorciados. Ele não se importa. Então é melhor que sejas valiosa para outra pessoa. Ele enfiou o telemóvel no bolso a estudar-me com uma avaliação fria. Menina bonita como tu, há sempre mercado. Árabes pagam bom dinheiro por raparigas americanas. Muitas opções. A bile subiu à minha garganta. Pressionei as minhas mãos atadas contra a barriga, ainda lisa, ainda a esconder o pequeno aglomerado de células que se tornaria uma pessoa. O meu filho, o filho do João, quer ele soubesse ou não. Eu não podia deixá-los vender-me. Não podia deixar o meu bebê nascer naquele horror. O SUV virou para um bairro industrial, os edifícios cada vez mais dilapidados a cada quarteirão. Grafites cobriam paredes de tijolo, janelas partidas escancaravam-se como dentes perdidos. Era aqui que a cidade apodrecia, onde as pessoas desapareciam e ninguém fazia perguntas. Entramos num armazém com uma porta de metal enferrujada. Fora! Tropeguei para fora do SUV, as pernas fracas, a mente a correr por cenários de fuga impossíveis. O armazém era vasto e vazio, apenas chão de cimento e vigas de suporte de metal e o gotejar ecoante de água de um telhado com fuga. Uma única cadeira estava no centro, iluminada por um candeeiro de trabalho pendurado. Empurraram-me para ela. Senta-te, não te mexas, não grites, o chefe chega em breve. Sentei-me. A cadeira de metal estava fria através das minhas calças de ganga. Scarface fez uma chamada telefônica falando em russo rápido. Consegui captar Devochka e Chen e o que parecia ser um endereço.
Depois desligou e os 3 homens sentaram-se para esperar, fumando cigarros e a observar-me como se eu fosse gado. O tempo tornou-se elástico. Podiam ter sido 10 minutos ou 1 hora. Os meus pulsos doíam das abraçadeiras de plástico. O bebê. Não conseguia parar de pensar no bebê, em todas as formas como isto podia acabar mal. O cartão de visita parecia que me estava a queimar o bolso. Ligue para este número. Mas o meu telemóvel estava na minha mala, de volta ao café. E mesmo que o tivesse, como poderia ligar? As minhas mãos estavam atadas. Eu estava cercada. E o que diria eu sequer? Olá, misterioso estranho do tribunal. Estou a ser feita refém por russos porque o meu ex-marido é um idiota. Pode ajudar? Ridículo. Exceto pela forma como ele dissera o nome do João, o reconhecimento nos seus olhos, o aviso sobre inimigos. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que isto estava para acontecer. A porta do armazém rangeu ao abrir-se. Passos ecoaram no cimento. Múltiplos pares, militarmente precisos. Os russos endireitaram-se, subitamente alertas, as mãos a moverem-se para armas escondidas. Bogemoi, um deles sussurrou. Um homem emergiu das sombras na extremidade da luz. Não o chefe da Kovlov, mas ele. O homem do tribunal, ainda naquele fato cinzento carvão perfeito, ainda a irradiara aquela terrível calma. Os seus guardas flanqueavam-no. Os mesmos 2 de antes, mais 4 outros que eu não reconhecia. Um exército em roupa de designer. Os olhos dele encontraram os meus através do armazém e algo passou entre nós. Reconhecimento, confirmação, posse. Senhores, a voz dele ecoou facilmente no vasto espaço, aquele sotaque italiano transformando o português em música. Tem algo que me pertence. Scarface deu um passo em frente, confuso. Este é assunto da Kovlov, senhor. A rapariga é a mulher do Antunes. Temos direito. Não. A palavra estalou como um chicote. A rapariga é minha. E cometeu um grave erro ao tocar no que é meu. Eu não conseguia respirar. Não conseguia processar. Minha? Eu não pertencia a ninguém. Muito menos a este estranho perigoso que... Com todo o respeito, senhor Azevedo. Scarface soava mesmo nervoso agora. E esse nome, Azevedo, detonou na minha mente como uma bomba. Toda a gente na cidade conhecia a família Azevedo. Todos os temiam. Eles faziam os russos parecerem amadores. Não sabíamos. O Antunes nunca mencionou qualquer proteção a Azevedo. Pensamos que ela estava limpa. O Antunes não sabia. Azevedo, Dante Azevedo. A minha mente forneceu porque até as pessoas que não seguiam os negócios da máfia sabiam aquele nome. Ele moveu-se para mais perto. E os seus guardas moveram-se com ele como uma máquina sincronizada. Porque eu decidi hoje, esta manhã, num corredor de tribunal. Capice? Ele estava a mentir. Tinha de estar a mentir. Nós tínhamos nos conhecido por 30 segundos, espalhado alguns papéis, trocado talvez 10 frases, exceto que os olhos dele diziam o contrário. Os olhos dele diziam que ele tinha decidido no momento em que tocou a minha mão, viu os meus papéis de divórcio, reconheceu o nome do João. Os olhos dele diziam que eu era dele desde o início, e eu só ainda não o sabia. A rapariga pela dívida do Antunes. Um dos outros russos tentou. Podemos negociar. Não há negociação. A mão de Dante moveu-se apenas ligeiramente, o suficiente, e 8 armas materializaram-se dos seus guardas, todas apontadas para os 3 russos. Solte-a agora e diga ao Kovlov que João Antunes é meu para lhe dar. A sua dívida é paga por mim. Capxi? 300 mil estarão na conta do Kovlov dentro de 1 hora, mais 200 adicionais pelo insulto de tocar na minha propriedade. Ele disse isso tão casualmente, como se €500.000 fosse troco. Agora desamarre-a. Scarface olhou para os seus companheiros, para as armas, para o rosto completamente calmo de Dante Azevedo. O que quer que ele tenha visto lá,
tomou a decisão. Aproximou-se de mim com uma faca. Eu encolhi-me, não consegui evitar, e vi a expressão de Dante escurecer para algo assassino. Com cuidado, disse ele suavemente. Se lhe fizer um único mal, eu pessoalmente removo cada osso do seu corpo. Lentamente. A faca cortou as abraçadeiras de plástico. O sangue voltou às minhas mãos, trazendo formigamento e alívio. Vem cá, Piccolola. Dante estendeu a mão, não um pedido. Nunca um pedido com ele. Levantei-me com as pernas a tremer, caminhei pelo cimento que parecia estender-se infinitamente. Peguei na sua mão, quente, firme, marcada com aquele mesmo reconhecimento elétrico do tribunal. Ele puxou-me para trás dele, posicionando o seu corpo entre mim e os russos. Um dos seus guardas imediatamente cobriu os meus ombros com um casaco cachemira a cara, que cheirava a sândalo e segurança. Se o Kovlov tiver algum problema com este arranjo, disse Dante, já se virando para a porta, ele sabe onde me encontrar. Mas diga-lhe para pensar com cuidado antes de agir. Os Azevedo têm sido pacientes com a sua expansão para o nosso território. Essa paciência tem limites. Ele levou-me para fora do armazém, a mão nunca abandonando a minha, os seus guardas a formarem um círculo protetor. A luz do sol lá fora parecia surreal. Demasiado normal depois da escuridão lá dentro. Um SUV diferente esperava. Este preto e brilhante, claramente blindado, claramente caro. A porta abriu-se como uma boca. Entra, Piccolola. A voz dele era gentil agora, sedutora. Estás segura. Prometo-te, estás segura agora. Eu devia ter fugido. Devia ter gritado por ajuda, parado um carro, feito qualquer coisa menos entrar naquele SUV com um chefe da máfia e o seu exército particular. Mas as minhas mãos ainda tremiam das abraçadeiras de plástico. A minha mente ainda cambaleava com armas e ameaças e a discussão casual de me vender. E a mão dele era tão firme, a presença dele tão absolutamente certa. Eu entrei. Ele sentou-se ao meu lado e a porta fechou-se com um silvo pneumático que soou como o destino a selar-se. Leva-nos para casa, disse ele ao motorista. Depois para mim, precisas de um médico. Alguém que te examine, que se certifique de que não estás ferida. Estou bem, a minha voz soou distante, em choque. Eles não, eles só me amarraram as mãos. Ainda assim, ele estava a examinar os meus pulsos, o toque surpreendentemente gentil para alguém que acabara de ameaçar remover ossos. Vais ver o meu médico pessoal e depois falaremos sobre João Antunes e as muitas formas como ele mereceu a sua morte. O Súvio afastou-se do armazém, da minha breve cativeiro, do último momento em que a minha vida foi remotamente normal. Eu devia ter perguntado para onde íamos. Devia ter exigido ser levada para casa, ou para a polícia, ou para literalmente qualquer lugar menos para casa, com Dante Azevedo. Mas o cartão de visita ainda estava no meu bolso. O teste de gravidez estava a algures no café, e eu tinha a terrível sensação de afundamento de que acabara de trocar um tipo de prisão por outro. Só que esta gaiola era dourada, e o homem que a possuía era muito mais perigoso do que russos com armas. Por quê? Sussurrei finalmente. Por que pagou a minha dívida? Porque disse que eu era sua, nem sequer me conhece. Ele olhou para mim então, a sério. Olhou. Aqueles olhos da meia-noite a verem coisas que eu queria esconder. Não conheço. O polegar dele traçou o meu ponto de pulso, sentindo o batimento rápido do meu coração. O seu marido roubou-me, Piccolola, 5 milhões de euros. E quando o encontrar, e eu vou encontrá-lo, vou tirar-lhe tudo o que ele valoriza. O dinheiro, a vida, a liberdade. Ele inclinou-se mais perto até que eu pudesse sentir o seu hálito na minha bochecha. Mas tu eu fico. A casa de Dante Azevedo não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de palácio. O SUV serpenteou por bairros cada vez mais exclusivos, passando por mansões com portões de ferro e câmaras de segurança,
até chegarmos a uma propriedade que fazia as outras parecerem modestas. Muros de pedra encimados por elegantíssimos pináculos. Guardas na entrada, que verificavam a parte de baixo do veículo com espelhos antes de nos deixarem passar por jardins bem cuidados, que provavelmente exigiam uma equipa a tempo inteiro. A casa em si era de 3 andares de arquitetura renascentista italiana. Tudo pedra cor-de-mel e janelas em arco com uma fonte na entrada circular, representando alguma cena mitológica que eu não reconhecia. A riqueza sussurrava de cada canto, o tipo que abrangia gerações em vez de ganhos de lotaria. Pressionei a mão contra a minha barriga, um hábito nervoso que eu desenvolvera desde que vira aquelas 2 linhas cor-de-rosa. Este mundo dourado e perigoso, estava tão distante do meu apartamento estúdio, com o seu linóleo a descascar e o aquecimento temperamental. Onde estamos? Embora eu já soubesse, já entendia. Em casa. Dante ajudou-me a sair do SUV com a mesma cortesia cuidadosa que mostrara desde o armazém, como se eu fosse feita de vidro. Na minha casa, onde ficarás até que eu tenha a certeza de que estás segura. Não posso ficar na casa de um estranho. Não somos estranhos, Piccolola. Ele guiou-me para a entrada, a mão nas minhas costas, possessivo, a reclamar-me. Tornamo-nos algo mais no momento em que tocaste na minha mão, no momento em que decidi que valia a pena ficar contigo. Uma mulher esperava à porta, uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho preso num coque bem arrumado, vestindo um vestido preto que gritava empregada doméstica, mas com um ar de autoridade que sugeria que ela geria aquele palácio com mão de ferro. Senhor Azevedo. Ela assentiu secamente. Depois, o olhar dela moveu-se para mim. Algo amoleceu na sua expressão. E a nossa convidada? Ana, esta é a senhora Mara. Ela gere a casa. Ele mudou para italiano rápido e eu captei fragmentos. Câmara, médico, proteção, quarto. Mara respondeu da mesma forma, os olhos dela nunca me deixando, com o que poderia ter sido simpatia ou pena. Difícil dizer qual era pior. O interior era de alguma forma mais avassalador do que o exterior. Chão de mármore coberto com tapetes persas. Uma escadaria imponente com corrimãos de ferro forjado. Pinturas a óleo e molduras douradas. Arte verdadeira, não gravuras. Flores frescas em mesas que provavelmente custavam mais do que a minha renda mensal. Isto era poder tornado tangível. Um legado escrito em arquitetura e heranças. A ala leste, acho eu, Dante estava a dizer, longe das áreas de negócio e visitas. Ninguém entra sem a minha permissão. Claro, senhor. Mara indicou a escadaria. Se me seguir, senhora, levo-a aos seus quartos. Quartos no plural. Olhei para Dante, subitamente desesperada por alguma âncora nesta situação surreal. E o João, se ele descobrir que estou aqui, ele não descobrirá. A voz de Dante carregava uma certeza absoluta, e se descobrisse, teria de passar por mim, pelos meus homens, por muros que resistem a 150 anos e sobreviveram a 2 guerras mundiais. Ele tocou na minha bochecha brevemente, o gesto de alguma forma mais íntimo do que um beijo. Estás sob a minha proteção agora, Piccolola. Nada nem ninguém te fará mal. Isto eu juro pelo nome da minha família. O nome Azevedo, que aparentemente significava algo, mesmo para mafiosos russos com armas. Segui Mara pela escadaria. As minhas pernas fracas, a minha mente a lutar para processar tudo o que tinha acontecido nas últimas 6 horas. Divórcio, encontro no tribunal, sequestro, resgate e agora isto. Santuário ou prisão? Não conseguia dizer qual. A ala leste era mais silenciosa, afastada de qualquer negócio que Dante conduzia noutras partes da casa. Mara abriu portas duplas para revelar uma suíte que pertencia a uma revista de decoração. Cama de 4 colunas com lençóis de seda, área de estar com lareira,
Portas francesas que abriam para uma varanda com vista para jardins que se estendiam até uma linha de árvores distante, uma casa de banho, em suíte, com banheira de pés e chuveiro que podia acomodar 4 pessoas. O senhor Azevedo pediu-lhe que se sinta confortável, disse Mara, o seu inglês com sotaque mais claro. Há roupas no guarda-roupa, vários tamanhos. Guardamo-las para convidados. Artigos de higiene na casa de banho. Se precisar de alguma coisa, o que for, use o telefone. Apontou para um aparelho com ar antigo na mesa de cabeceira. Prima 1 para mim, 2 para a cozinha, 3 para o senhor Azevedo. Obrigada. A minha voz saiu pequena, perdida. Ela parou na soleira da porta a estudar-me com aqueles olhos perspicazes. Ele não é um homem gentil, o senhor Azevedo, mas é honrado à sua maneira. Se ele diz que está protegida, está protegida. Capisce? Assenti, não confiando na minha voz. Quando ela saiu, afundei-me na cama, tão macia que quase desapareci, e finalmente deixei-me tremer. A sério. O tipo de tremores que vem depois que a adrenalina desaparece e a realidade se instala. Eu tinha sido sequestrada por mafiosos russos porque o João tinha roubado dinheiro, não só a qualquer um, mas a Dante Azevedo. 5 milhões de euros. O número era tão absurdo que parecia ficção. E Dante tinha pago o meu resgate, 500 mil assim, mais o que ele devia aos russos. Por mim, uma empregada de mesa que ele conhecera uma vez num corredor de tribunal. És minha. As palavras ecoavam na minha cabeça, aterrorizantes e emocionantes em igual medida. Peguei no telemóvel. Eles tinham me devolvido a mala a certo ponto, embora eu mal me lembrasse, e vi 17 chamadas perdidas. Dona Mara Antelli, a minha irmã Sofia, 2 números desconhecidos que podiam ser o João ou podiam ser mais ameaças. Liguei para a Sofia primeiro. Ana! Ela quase gritou. Oh, meu Deus, onde estás? A dona Mara ligou, histérica. Disse que uns homens te levaram. Disse que tentou impedi-los, mas eles tinham armas. Estás bem? Estás magoada? Vou ligar para a polícia agora mesmo. Sofia, Sofia, calma. Pressionei os dedos na têmpora, lutando contra as lágrimas. Estou bem. Estou segura. Estou num lugar seguro. Onde? Vou buscar-te. Não. Tentei suavizar o tom. Não podes. É complicado. O João, ele meteu-se com pessoas perigosas. Devia-lhes dinheiro. Eles pensaram que eu os podia ajudar a obtê-lo. Aquele bastardo. A voz da Sofia tornou-se viciosa. Nunca gostei dele, nunca. E agora ele está a pôr-te em perigo. Vou matá-lo eu mesma. A dívida foi paga. Alguém pagou por mim. Estou a ficar com ele até que tudo se acalme. Não era bem uma mentira. Não era bem a verdade. Ele quem? Ana, não estás a fazer sentido. Como poderia eu explicar Dante Azevedo, a minha irmã, a professora de jardim de infância que achava que atravessar a rua fora da passadeira era rebelde, que nunca tinha sequer levado uma multa por excesso de velocidade? Um amigo da família. Dos Antelli. A mentira tinha um sabor amargo. Ele tem ligações, está a certificar-se de que estou segura enquanto o João é tratado. Tratado como? Não sei, e não quero saber. Isso, pelo menos, era verdade. Sofia, preciso que faças uma coisa por mim. Vai ao meu apartamento. Na casa de banho, debaixo do lavatório, há uma coisa que preciso que vás buscar. O teste de gravidez. Eu não podia deixá-lo lá para os senhorios ou a polícia ou quem quer que pudesse revistar o meu lugar. O que é? Apenas um item pessoal, por favor. E não olhes para ele. Apenas traze-mo. Envio-te um endereço onde nos podemos encontrar. Uma mentira. Eu não tinha ideia se Dante me deixaria sair, mesmo para encontrar a minha irmã. Ana, estás a assustar-me. Eu também estou assustada. Sussurrei. Mas estou segura. Isso é o que importa. Dá-me apenas alguns dias para resolver isto. Ok? Falamos por mais alguns minutos antes que ela relutantemente concordasse.
Quando desliguei, senti-me mais sozinha do que nunca. Uma batida suave interrompeu os meus pensamentos em espiral. Senhora, era a voz de Mara. O doutor Carvalho está aqui. O médico era um homem pequeno e arrumado com óculos de aros de arame e a maneira gentil de alguém habituado a lidar com vítimas de trauma. Ele examinou-me exaustivamente, verificando os meus pulsos, os meus sinais vitais, fazendo perguntas sobre dor, ou tonturas, ou náuseas. Essa última fez-me congelar. Náuseas? Ele repetiu, notando a minha reação. Tem sentido isso? Enjoos matinais, provavelmente só stress. Entendo. A expressão dele permaneceu profissionalmente neutra. E quando foi a sua última menstruação? A minha garganta fechou-se. Há 6 semanas, talvez 7. Gostaria que eu confirmasse a gravidez? Com a sua permissão, claro. Eu queria dizer não. Queria manter o segredo um pouco mais neste estranho espaço liminar onde só eu sabia. Mas o médico já estava ali, já era de confiança de Dante, e eventualmente todos saberiam de qualquer forma. Sim, sussurrei. Por favor. O teste foi rápido, clínico, o oposto do teste caseiro em pânico que eu tinha feito há 2 dias na minha casa de banho às 3 da manhã. Parabéns, senhora Hilvas. Doutora Carvalho sorriu gentilmente. Está de fato grávida. Aproximadamente 7 semanas com base nas suas datas. Posso agendar uma ecografia lá adequada, se desejar. O mundo inclinou-se. Ouvir isso confirmado por um profissional médico tornou-o real de uma forma que as linhas cor-de-rosa não tinham. Eu ia ter um bebê, o bebê do João, enquanto me escondia na mansão de um chefe da máfia porque o meu ex-marido tinha roubado 5 milhões de euros. O senhor Azevedo precisa de saber? Perguntei baixinho. O médico fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. O meu juramento exige que eu mantenha as informações do paciente confidenciais, a menos que haja perigo iminente. Mas, senhora Hilvas, o senhor Azevedo valoriza a honestidade e protege o que considera seu. Se estiver a carregar uma criança, ele vai querer garantir que ambos recebem o melhor cuidado. Não é o bebê dele. Não, ele arrumou o seu equipamento, mas é a sua convidada, sob a sua proteção. Isso torna a criança uma preocupação dele, quer seja biologicamente relacionada ou não. Sugiro fortemente que lhe diga você mesma antes que ele o descubra de outra forma. Depois que ele saiu, fiquei na varanda, respirando o ar que cheirava o jasmim e dinheiro. O jardim estendia-se infinitamente, bonito e aprisionador ao mesmo tempo. A minha mão encontrou a minha barriga novamente. Não sei o que estou a fazer, disse ao pequeno aglomerado de células. Não sei como nos manter seguros, nem o que vem a seguir, nem se o teu pai sequer merece saber de ti. As portas francesas abriram-se atrás de mim. Não precisei de me virar para saber que era ele. Conseguia sentir a sua presença como uma mudança na pressão do ar. O médico diz que está saudável. Dante juntou-se a mim na balaustrada, mantendo uma distância cuidadosa. Mas que deves descansar. Passaste por um trauma significativo hoje. Todos os dias com o João eram um trauma, disse sem pensar. Hoje foi apenas mais óbvio. Ele ficou em silêncio por um momento, e eu senti o seu olhar no meu perfil. A estudar, a calcular. Por que casaste com ele? A pergunta surpreendeu-me. Amor, ou o que eu pensava ser amor. Ele lhe era charmoso, ambicioso, disse que queria construir uma vida juntos. Ri amargamente. Acontece que ele só queria alguém para voltar para casa enquanto construía uma vida com outra pessoa. Estúpido. A palavra era suave, mas viciosa. Ter-te e escolher outra. Ter lealdade e escolher a traição. A mão dele cobriu a minha na balaustrada. Eu não cometo tais erros, Piccolola. Quando escolho algo, eu mantenho-o. Lá estava de novo. Aquela certeza possessiva que devia aterrorizar-me, mas que em vez disso parecia a única coisa sólida num mundo em constante mudança. Não me conhece, protestei fracamente. Não sabe se vale a pena ficar comigo.
Sei que assinaste os papéis do divórcio em vez de te agarrares a um homem que não te merecia. O polegar dele traçou círculos nos meus nós dos dedos. Sei que te desculpaste por esbarrar em mim quando a maioria das pessoas não consegue encontrar os meus olhos. Sei que tentaste proteger aquela velha mulher no café, mesmo sabendo que era fútil. Sei que és corajosa e gentil, e completamente desperdiçada em homens que não conseguem ver o teu valor. A minha respiração ficou presa. Isso não é conhecer-me. Isso é observar-me. Vês? Ele virou-me para o encarar, as mãos emoldurando o meu rosto com uma gentileza inesperada. E eu vou observar tudo sobre ti, Picololá. Aprender cada pensamento, cada medo, cada sonho que tens escondido. Vou conhecer-te melhor do que te conheces a ti mesma. E quando eu terminar, vais entender por que te escolhi para ficar. Não sou uma posse. Não. Os olhos dele queimaram nos meus. És muito mais do que isso. És a coisa mais rara no meu mundo. Algo puro, algo não corrompido pela violência e ganância que me rodeiam. E farei o que for necessário para te manter assim. Mesmo que eu queira ir embora? A mandíbula dele apertou. Não queres ir embora? Ainda não. Estás assustada e sobrecarregada. Vês, mas também estás curiosa. Também és atraída por mim da mesma forma que eu sou atraído por ti. O polegar dele roçou o meu lábio inferior. Nega se quiseres. Mente para ti mesma, mas o teu corpo sabe a verdade. E que Deus me ajude. Ele tinha razão. O meu coração disparava quando ele me tocava. A minha pele aquecia sob o seu olhar. Cada instinto gritava perigo. Mas por baixo disso havia algo mais escuro. Algo que queria inclinar-se para a sua força. Deixá-lo carregar o peso de me proteger. Algo que sussurrava rendição. Devo dizer-lhe uma coisa, ouvi-me dizer, sobre mim, sobre a minha situação. O interesse aguçou a sua expressão. Diz-me. As palavras ficaram presas na minha garganta. Como dizia eu a um chefe da máfia, um homem que acabara de me reclamar como sua propriedade, que eu estava a carregar o filho de outro homem. Que a dívida que ele tinha pago, a mulher que ele escolhera para ficar, vinha com complicações que ele não podia ter antecipado. Um telefone tocou, áspero e insistente. Dante recuou, a frustração a passar-lhe pelo rosto. Ele verificou o ecrã e algo mudou na sua expressão. Tenho de atender, negócio que não pode esperar. Ele tocou na minha bochecha uma última vez. Descansa, Picololá. Falaremos mais ao jantar e dir-me-ás o que quer que te pese tanto na mente. Ele saiu e eu desabei contra a balaustrada, o coração a martelar. Jantar. Eu tinha até ao jantar para descobrir como dizer a Dante Azevedo que estava grávida do bebê do meu ex-marido. O homem que lhe roubara 5 milhões de euros, o homem que Dante prometera destruir. Pressionei ambas as mãos na barriga como se pudesse proteger aquele pequeno segredo por mais um pouco. Mas segredos nesta casa, nesta vida, pareciam impossíveis de guardar. E quando Dante descobrisse a verdade, eu não tinha ideia se a sua proteção se estenderia a uma criança gerada pelo seu inimigo ou se eu nos tinha condenado a ambos. Momento de reflexão para mim. Ana Rivas, uma mulher comum que se viu no meio de uma confusão maior do que ela própria. Se eu parasse para pensar, se saísse um pouco da minha própria pele, e já o fiz tantas vezes nestes meses que parece que me tornei uma observadora de mim mesma, isto tudo era de uma completa e assombrosa loucura. O universo, ou seja lá o que for que orquestra estas coisas, tem um sentido de humor peculiar, não acham? Acredito que foi por isso que não me deixei ir completamente ao desespero. Por isso e por uma força que nem sabia que tinha. Quem sou eu? Uma empregada de mesa do Café Alfama, agora a viver numa mansão de Sintra, entre quadros renascentistas e guardas com olhares de águia. E este homem, Dante, ele apareceu do nada e virou a minha vida do avesso. E como me sinto? Assustada? Sim,
Confusa? Com toda certeza. Mas, sinceramente, sinto-me viva. Mais viva do que nunca, mais real. É como se durante anos eu vivesse numa espécie de penumbra e de repente ele acendeu as luzes, mesmo que a luz fosse ofuscante e a visão por vezes aterrorizante. Onde tudo vai parar? Não sei, mas estou aqui a tentar descobrir, um dia de cada vez, e isso é o que importa. O jantar foi servido numa sala de jantar que podia acomodar 20 pessoas, mas continha apenas 2. Mara tinha entregue um vestido no meu quarto uma hora antes. Seda verde esmeralda profunda que assentava perfeitamente, embora eu não tivesse ideia de como tinham adivinhado o meu tamanho. Caía elegantemente, apertado na cintura, e fazia-me parecer alguém que pertencia a este mundo de lustres de cristal e retratos ancestrais. Eu não pertencia. O vestido era apenas mais uma linda mentira. Dante já estava sentado quando entrei, embora se tenha levantado imediatamente. Modos do velho mundo de um homem que ameaçara remover os ossos de alguém naquela tarde. Ele tinha se trocado para uma camisa preta, sem gravata, os primeiros botões desabotoados para revelar um vislumbre de pele morena, e o que parecia ser a borda de uma tatuagem. Belíssima. Os olhos dele percorreram-me com uma intensidade que me fez corar. O vestido assenta-lhe bem. É lindo. Obrigada. Sentei-me no lugar que ele me ofereceu, hiperconsciente da sua proximidade enquanto ele empurrava a cadeira. Embora não saiba porque tem roupas femininas de vários tamanhos assim, à disposição. Um leve sorriso. A minha mãe visita ocasionalmente a minha irmã. Às vezes, associados de negócios trazem esposas ou filhas que precisam de alojamento. Ele voltou ao seu lugar. E às vezes, resgato mulheres de armazéns e descubro que estou despreparado para a sua chegada. Mara apareceu com o primeiro prato, uma espécie de sopa que cheirava divinamente. Depois, desapareceu como fumo, deixando-nos sozinhos na vasta sala. Isto é demasiado, disse eu baixinho. A sala, as roupas, o médico, pagar a minha dívida. Não consigo pagar-lhe. Trabalho num café. Nunca terei esse dinheiro. Não quero o seu dinheiro, Piccolola. Ele provou a sopa, observando-me por cima da colher. Coma. Está demasiado pálida. Então o que quer? A pergunta saiu mais vigorosa do que o pretendido. Continua a dizer que sou sua que me está a manter, mas não explicou por quê. O que é que isso significa, sequer? Ele pousou a colher com precisão cuidadosa. Significa que ficas aqui sob a minha proteção até que o João seja encontrado e tratado. Significa que não trabalhas naquele café onde qualquer inimigo te poderia encontrar. Significa que aceitas os meus guardas, a minha segurança, a minha atenção e, em troca, eu garanto a tua segurança. Isso soa como um arranjo muito unilateral. Vês, não havia desculpa na sua voz. É porque sou um homem egoísta que tira o que quer e o justifica como for necessário. Eu quis-te desde o momento em que tocaste na minha mão, Piccolola. Tudo o que se seguiu foram meramente questões de logística. A honestidade foi surpreendente. A maioria dos homens disfarçava a sua possessividade com palavras bonitas. Amor, proteção, preocupação. Dante simplesmente afirmou-o como um facto. E o que eu quero não importa. O que tu queres importa muito. Ele inclinou-se para a frente intenso. É por isso que não te fechei naquele lindo quarto, embora a ideia me tenha passado pela cabeça. Porque peço, em vez de ordenar. Por que te deixo ficar com o teu telemóvel, o teu contato com o mundo exterior, quando cada instinto me diz para cortar esses laços? Que generoso! O sarcasmo tinha um sabor amargo. De fato, para um homem como eu. Não havia humor na sua expressão agora. Eu tomei territórios do tamanho de países com menos negociação, acabei com vidas com menos hesitação. Mas tu estou a tentar manter-te intacta, porque partir-te anularia o propósito. E qual é o propósito?
Os olhos dele queimaram. Manter algo bom num mundo de podridão. Possuir algo puro antes que se corrompa. Ter uma coisa, apenas uma, que seja minha. Não através da violência ou do medo, mas através... Ele fez uma pausa procurando as palavras. Através da escolha. Eventualmente. Acha que vou escolher isto? Escolhê-lo assim? Sei que vais. Certeza absoluta. Porque sou paciente. Porque te mostrarei que a segurança comigo é melhor do que a liberdade num mundo onde homens como o João existem. Onde mafiosos russos te amarram os pulsos e discutem em vender-te como gado. A sua voz baixou para algo perigoso. Diz-me, Piccolola, sentias-te segura no teu apartamento? Estúdio? Naquele café, a andar sozinha à noite, sabendo que o teu ex-marido fez inimigos que poderiam vir atrás de ti? Eu queria mentir, queria dizer que sim, que me sentia perfeitamente segura, que não precisava de ninguém. Mas a minha mão já se tinha movido para a minha barriga, aquele gesto protetor inconsciente que eu não conseguia parar. O olhar dele seguiu o movimento, aguçou-se. Estás magoada? O médico disse que estou bem. Puxei a mão demasiado depressa. É só um hábito nervoso. Faz isso muitas vezes. Toca na barriga. Ele estava a estudar-me agora com aquele foco de predador. Quando estás estressada ou assustada, notei no armazém, no carro, acabaste de fazer agora quando perguntei se te sentias segura. O meu coração batia forte. Disse-te que é só um hábito. Ana! Ele pousou o copo de vinho. Construiu um império a ler pessoas, a ver o que elas não dizem, e estás a esconder alguma coisa. Não era uma pergunta, uma afirmação. Era isto. O momento que eu temia desde que o Dr. Carvalho confirmara o que eu já sabia. Podia mentir, podia desviar, podia manter este segredo enterrado por mais um pouco. Mas Dante tinha razão. Ele descobriria eventualmente, e descobrir que eu tinha mentido seria muito pior do que ouvir a verdade. Estou grávida. As palavras caíram entre nós como pedras. 7 semanas. É do João. E antes que perguntes, não, ele não sabe. Ninguém sabe, exceto o médico. E agora tu. O silêncio esticou-se. O tipo de silêncio terrível e pesado que precede as tempestades. A expressão de Dante ficara completamente vazia. Não zangado, nem enojado, apenas vazio. A máscara que ele provavelmente usava ao ordenar execuções ou ao conduzir negócios que exigiam distância emocional. Grávida. Ele repetiu a palavra como se estivesse a testar o seu peso. Com o filho do Antunes. Sim. As minhas mãos cerraram-se no meu colo. Descobri há 2 dias. Fiz o teste na noite antes de assinar os papéis do divórcio. Eu ia contar-lhe, mas depois percebi. A minha voz falhou. Ele ia embora de qualquer forma, por ela. Um bebê seria apenas mais uma obrigação que ele não queria. Então escondeste-o? Sim, escondi. Confirmei. Assinei os papéis. Decidi criar o bebê sozinha. Não é o ideal, mas tenho a minha irmã e a dona Mara e eu resolveria a situação de alguma forma. Encarei os seus olhos, recusando-me a desviar o olhar. E depois pagaste €500.000 por mim, trouxeste-me para a tua fortaleza, reclamaste-me como tua. Então, agora digo-te, não adquiriste apenas a mim. Adquiriste uma mulher grávida a carregar o filho do teu inimigo. E se isso mudar as coisas, se quiseres que eu vá embora... Não. A palavra estalou como um chicote. Ele levantou-se abruptamente, a cadeira a raspar no mármore. Não vais embora, nem agora, nem nunca. Ele contornou a mesa com aquela graça predatória. Parando ao lado da minha cadeira, tive de inclinar a cabeça para trás para encontrar os seus olhos. Levanta-te. As minhas pernas obedeceram antes que o meu cérebro acompanhasse. As mãos dele enquadraram o meu rosto, inclinando-o para o seu. Carregas uma criança. O filho do Antunes, vês, mas também o teu. Parte de ti.
E isso faz do bebê meu também. Capice? Isso não faz sentido. Faz todo o sentido. O polegar dele acariciou as minhas maçãs do rosto com uma gentileza inesperada. Tu és minha, Piccolola. Portanto, tudo o que te diz respeito é meu. A tua segurança, o teu futuro, o teu filho. Tudo isso cai sob a minha proteção agora. Não pode simplesmente reclamar o bebê de outra pessoa. Vê-me. Não havia arrogância na afirmação, apenas fato. João Antunes perdeu todos os direitos no momento em que te traiu, no momento em que me roubou, no momento em que te tornou vulnerável a homens que teriam magoado a ti e à criança que carregas. A sua voz baixou para algo quase terno. Ele não merece saber sobre este bebê. Não merece o dom do teu amor, da tua lealdade, do teu corpo a criar vida. Lágrimas queimaram os meus olhos. Estou aterrorizada, sussurrei. Não sei como ser mãe. Não sei se consigo fazer isto sozinha. Não estar sozinha. Ele puxou-me para o peito, uma mão a embalar a parte de trás da minha cabeça, a outra estendida nas minhas costas. Nunca mais, Piccolola. Tens-me a mim agora. Os meus recursos, a minha proteção, a minha família. Eu não devia ter me sentido segura. Não devia ter relaxado no abraço de um homem que comprara a minha liberdade como se fosse nada, que falava de posse e propriedade sem desculpa. Mas que Deus me ajude, eu senti-me segura. Pela primeira vez desde que vi aquelas linhas cor-de-rosa, desde que assinei aqueles papéis do divórcio, desde que o João me escolhera a ela, senti que talvez, só talvez, tudo ficasse bem. E o João? Perguntei na camisa dele. Quando o encontrar, ele pagará pelo que roubou, pelo que te fez. Mas o bebê? Dante recuou o suficiente para encontrar os meus olhos. A criança é inocente, sem culpa, e será criada como minha, se o permitires. A minha respiração ficou presa. Sua? Sim, nenhuma hesitação. Deixa o Antunes apodrecer no buraco em que o enterrar. Que ele morra sem nunca saber que gerou um filho. Este bebê terá o meu nome, a minha proteção, o meu legado. Crescerá a conhecer um pai que o escolheu, em vez de um que o abandonou. Era insano. Completamente, absolutamente insano. E também a coisa mais romântica que alguém me tinha dito. Não precisa de fazer isso, consegui. Isso é demasiado. Faço o que quero, Piccolola. E eu quero isto. Quero-te. Quero a família que construirás comigo, quer a biologia concorde ou não. A mão dele moveu-se para a minha barriga, cobrindo onde a minha tinha estado antes. Esta criança será um azevedo. Minha em todos os sentidos que importam. Mal nos conhecemos. Então aprenderemos. Ele guiou-me de volta à minha cadeira, mas em vez de regressar ao seu lugar, ajoelhou-se ao meu lado. Literalmente ajoelhou-se este homem poderoso que provavelmente não se ajoelhava por ninguém desde que era criança. Eu não sou um homem bom, Ana. Já fiz coisas terríveis. Farei mais coisas terríveis antes de morrer. Mas juro-te pelo nome da minha família, sobre o túmulo da minha mãe, que serei bom para ti. Para esta criança. Não sentirás falta de nada, não terás medo de nada, e quem te ameaçar aprenderá porque o nome Azevedo tem peso nesta cidade. Eu acreditei nele. Essa era a parte aterrorizante. Eu acreditei absolutamente em cada palavra. Preciso de tempo, disse eu baixinho, para processar tudo isto. A gravidez, o João, você, tudo. É demais, demasiado rápido. Tens tempo. Ele levantou-se e pressionou um beijo na minha testa que parecia uma marca. Todo o tempo que precisares, mas fica aqui, sob o meu teto, onde te posso manter segura. Terminamos o jantar num estranho silêncio. Não desconfortável, mas carregado com tudo o que não foi dito. Ele perguntou sobre o bebê, sobre como me sentia, se tinha sentido enjoos matinais ou fadiga.
Perguntas práticas que pareciam surreais vindas de um chefe da máfia. Depois do jantar, ele levou-me de volta ao meu quarto, a mão nas minhas costas durante todo o caminho. Dorme bem, Piccolola. Ele parou à minha porta. Se precisares de alguma coisa, o que for, usa o telefone. Eu virei, mesmo às 3 da manhã, especialmente às 3 da manhã, um leve sorriso. Essas são as horas em que o medo fala mais alto, quando mais precisas de saber que não estás sozinha. Ele saiu antes que eu pudesse responder, desaparecendo pelo corredor com aquela graça silenciosa e predatória. Fechei a porta e encostei-me a ela, as minhas emoções uma confusão emaranhada. Esta manhã, eu era Ana Antunes, empregada de mesa quase divorciada com uma gravidez secreta e sem perspectivas. Esta noite, eu era Ana Rivas, protegida por um dos homens mais perigosos da cidade, carregando uma criança que ele reclamara como sua, apesar de não haver ligação biológica. O meu telemóvel vibrou. Sofia. Trouxe a coisa do teu apartamento. Encontramo-nos amanhã. Café na Rua dos Poetas. Olhei para a mensagem. A coisa era o teste de gravidez. Prova do meu segredo. Agora na posse da minha irmã. Devo contar-lhe sobre Dante? Sobre onde eu realmente estava a ficar? Outra mensagem. O João ligou-me à tua procura. Parecia desesperado. Disse para te dizer que lamenta. Precisa de falar. Disse-lhe para ir para o inferno. Tudo bem? O João estava à minha procura, provavelmente porque as pessoas de Dante estavam à procura dele, e ele percebera que eu estava de alguma forma envolvida. Tarde demais. O que quer que ele quisesse dizer, quaisquer desculpas que ele tivesse elaborado, não significavam nada agora. Respondi. Não consigo ir ao café amanhã. Continuo a ficar escondida. Podes enviar-me a coisa pelo correio? Envio-te um endereço. Será que Dante me deixaria receber correio, ou isso comprometeria a segurança de alguma forma? Liguei para o número dele. O 3 no telefone de cabeceira. Ele atendeu ao primeiro toque. O que se passa? Nada de errado. A minha irmã tem algo de que preciso. Um item pessoal. Ela pode enviá-lo para aqui pelo correio, ou isso seria um risco de segurança? Uma pausa. Que item? O teste de gravidez, aquele que fiz antes do tribunal. Pedi-lhe para o ir buscar ao meu apartamento. Consegui ouvi-lo a mover-se. Uma porta a fechar-se. Sim, ela pode enviá-lo pelo correio. Mas, Piccolola, por que precisas do teste? O médico confirmou. Eu sei, eu só quero guardá-lo. A primeira prova do bebê, sabes? Algo para lhes mostrar um dia. O silêncio do outro lado pareceu quente de alguma forma. Serás uma boa mãe. Espero que sim. Eu sei. Depois, sons de arrastar como se estivesse a acomodar-se numa cadeira. Dá este endereço à tua irmã. Informarei a segurança para esperar uma encomenda. E Ana. Sim. Obrigado por confiares em mim com isto. Com o bebê. Sei que não é fácil. Depois de desligarmos, deitei-me na cama enorme, a olhar para o teto. Há 3 dias, a minha maior preocupação era se conseguia pagar vitaminas pré-natais com um salário de empregada de mesa. Agora, eu vivia numa mansão protegida por guardas armados, enquanto um chefe da máfia que me conhecia há menos de 12 horas prometia criar o meu filho como seu. A minha mão encontrou a minha barriga novamente. Não sei se estou a fazer a escolha certa, sussurrei para a pequena vida dentro de mim. Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que talvez alguém nos queira, a nós duas. E isso tem de contar para alguma coisa. Lá fora, ouvi passos no corredor. Guardas em patrulha, a vigiar durante a noite. Lá dentro, senti a primeira agitação de algo que podia ter sido esperança ou podia ter sido o começo de me apaixonar por um homem tão perigoso quanto devotado. De qualquer forma, não havia volta a dar agora. 3 semanas passaram num sonho estranho. A mansão tornou-se familiar, as suas rotinas,
os seus ritmos, a quietude e eficiência de Mara e da sua equipa. Aprendi quais os corredores que levavam ao escritório de Dante, proibido, a menos que convidada, quais os jardins mais seguros para as caminhadas matinais. O Jardim Leste, sempre com 2 guardas a seguir discretamente. Quais as refeições a que Dante de facto parava de trabalhar para comparecer. O jantar sempre, não importa que crise exigisse a sua atenção. Aprendi o som dos seus passos, conseguia distingui-los dos seus guardas. Aprendi a qualidade particular do silêncio que significava que ele estava a pensar, versus o silêncio que significava que ele era perigoso. Aprendi que ele bebia expresso preto, odiava manhãs, e tinha uma cicatriz nas costelas de uma luta de facas quando tinha 17 anos. E ele aprendeu-me com a mesma intensidade focada que provavelmente aplicava a aquisições hostis. Ele sabia que eu gostava do meu café com demasiado creme, que eu acordava às 3 da manhã com ansiedade em espiral e ele aparecia à minha porta em minutos. Nunca perguntei como ele sabia. Apenas se sentava na poltrona ao lado da minha cama e falava até que o sono me encontrasse novamente. Que eu ansiava por citrinos e chá de gengibre. Que já não suportava o cheiro a carne vermelha e chorava com anúncios de seguros porque as hormonas me estavam a enlouquecer. É normal, Dr. Carvalho assegurou-me durante a minha segunda visita. Ele vinha à casa agora. Outra coisa que Dante tinha arranjado sem perguntar. As emoções do primeiro trimestre são intensas. E dadas as suas circunstâncias, alguma ansiedade é esperada. As minhas circunstâncias. Divorciada, grávida, a viver com um chefe da máfia, enquanto o meu ex-marido desaparecera no buraco onde ladrões desesperados se escondem. Sofia tinha me visitado 2 vezes, escoltada pelos homens de Dante para garantir que não era seguida. Ela tinha ficado previsivelmente horrorizada com a mansão, os guardas, a situação inteira. Ana, isto é uma loucura! Ela tinha sussurrado durante a primeira visita, no jardim onde podíamos falar em privado. Estás a viver com um mafioso, um criminoso a sério. O que estás a pensar? Estou a pensar que ele me manteve mais segura do que o João alguma vez o fez. Respondi baixinho. Estou a pensar que quando lhe contei sobre o bebê, ele não fugiu. Não arranjou desculpas, apenas o aceitou. Reclamou-o como seu. Não é o bebê dele. Eu sei. Eu pressionei a mão na barriga. 12 semanas agora, apenas a começar a mostrar uma leve curva, mas ele não se importa. Diz que o bebê é meu, portanto, dele. E Sofia, quando foi a última vez que alguém me escolheu? A sério? Escolheu-me sabendo de todas as minhas complicadas questões? Ela amoleceu então, vendo algo no meu rosto que a fez abraçar-me ferozmente. Só tem cuidado, por favor. Homens assim, eles são perigosos. Eu sei, sussurrei no seu ombro, mas também o é estar sozinha. Agora, passadas 3 semanas, estava-lhe a preparar-me para algo que Dante chamava jantar de família. A mãe e a irmã dele vinham de Nova York e queriam conhecer-me. A mulher que ele tinha reclamado tão publicamente que aparentemente todo o submundo da costa leste sabia. Não precisas de fazer isto, Dante disse, a observar-me a andar no seu escritório com o vestido preto que Mara tinha selecionado. Simples, elegante, apropriado para conhecer a família de um homem com quem eu não estava realmente a namorar. Posso arranjar desculpas? Não. Parei de andar. Se vou ficar aqui se estamos a fazer isto, seja lá o que for isto, devo conhecer a sua família. Isto, disse ele cuidadosamente, és tu sob a minha proteção. Não deves à minha mãe conversa de jantar. Mas ambos sabíamos que era mais do que isso agora. Os toques casuais, a mão dele nas minhas costas, no meu ombro, uma vez a afastar o cabelo do meu rosto. A maneira como ele me procurava entre reuniões como se quisesse verificar se eu ainda era real. A noite em que tive cólicas, normal, disse o médico, mas aterrorizante.
E ele ficara comigo até de madrugada, a mão na minha barriga como se pudesse fazer o bebê ficar bem pela pura força da sua presença. Não nos tínhamos beijado, não tínhamos cruzado essa linha, mas a linha estava a ficar mais fina a cada dia. A sua mãe sabe sobre o bebê? Perguntei. Sim. Ele levantou-se da sua secretária, cruzando até onde eu tinha parado junto à janela. Não escondo segredos da minha família. Ela sabe que estás grávida do filho de outro homem. Sabe que eu reclamei-vos a ambos de qualquer forma. E ela está bem com isso. Um leve sorriso. Ela acha que sou louco, mas também acha que qualquer mulher que me possa deixar tão inquieto merece uma oportunidade. Eu deixo inquieto? Ele tocou no meu rosto, aquele gesto a tornar-se familiar agora. Desfazes-me, Picolola. Fazes-me querer coisas para as quais eu achava que não tinha utilidade. Família, permanência, o riso de uma criança em corredores que só conheceram negócios e sangue. A minha respiração ficou presa. Dante, eu sei que não está pronto para ouvir isto. Não está pronto para aceitar o que está a acontecer entre nós. O polegar dele traçou o meu lábio inferior. Mas sou um homem paciente quando é preciso. E tu, Ana, tu importas mais do que qualquer coisa. A campainha do jantar tocou, a maneira de Mara de anunciar que os convidados tinham chegado. Dante ofereceu-me o braço. Pronta para conhecer a infame Isabel Azevedo? Não, admiti, mas vamos fazê-lo de qualquer maneira. Isabel Azevedo tinha 70 anos, cabelo prateado e era absolutamente aterrorizante. Entrou na sala de jantar como uma rainha a inspecionar o seu domínio. Olhos afiados a observar tudo. Os talheres, as flores, eu de pé, ao lado do seu filho, com a mão dele possessivamente nas minhas costas. Mama. Dante beijou ambas as suas bochechas. Um calor genuíno na sua voz. Estás bem? Estou velha. Ela deu-lhe uma palmada afetuosa, depois virou aqueles olhos escuros, tão parecidos com os do filho, para mim. E tu és a rapariga que tem o meu filho a agir como um tolo apaixonado. Eu sou a Ana. Estendi a mão, que ela ignorou a favor de me puxar para um abraço que cheirava a lavanda e poder. Estás demasiado magra, ela declarou, recuando para me examinar. E demasiado pálida, Dante. Ela está a comer? Devia comer mais, especialmente agora. Ela come, mama. A gravidez causa-lhe náuseas. Bah, chá de gengibre, bolachas, pequenas refeições ao longo do dia. Isabel pegou no meu braço, guiando-me para a mesa. Quando eu estava grávida de Dante, não suportava o cheiro a alho durante meses. Meses. O pai dele pensou que eu tinha enlouquecido. A irmã de Dante, Joana, era mais jovem, nos 30 e poucos, com a inteligência perspicaz do irmão, mas um comportamento mais caloroso. Ela abraçou-me com cuidado, como se eu pudesse partir. Não deixes que a mãe te intimide, sussurrou. Ela faz-se de forte, mas já está a planear o quarto do bebê. O jantar foi surreal. Isabel fazia perguntas diretas sobre a minha família, a minha educação, os meus planos para o bebê. Não perguntas cruéis, mas o tipo de perguntas que uma mãe faz ao examinar uma potencial nora, o que eu não era. Não podia ser. Podia? O seu ex-marido, Isabel disse durante o terceiro prato. Ainda não foi encontrado. A expressão de Dante escureceu. Ainda não, mas ele será. E quando for, ele pagará pelo que roubou, pelo que fez. A mão de Dante encontrou a minha debaixo da mesa, apertou. Mas Ana e o bebê permanecem protegidos. Isso não muda. Isabel estudou-nos a ambos com aqueles olhos astutos. Gosta do meu filho? A pergunta apanhou-me desprevenida. Mal nos conhecemos. Não foi isso que eu perguntei. Olhei para Dante, para o homem que tinha pago o meu resgate, reclamado o meu filho, feito-me sentir mais segura do que alguma vez me sentira, que me verificava às 3 da manhã,
e me trazia chá de gengibre sem que lhe pedissem, e olhava para mim como se eu fosse algo precioso. Sim, admiti baixinho. Gosto dele mais do que é provavelmente sensato. Bem, Isabel assentiu satisfeita. Sensato é sobrevalorizado. O amor é o que importa. E quer saibas disso ainda ou não, querida, estás a apaixonar-te pelo meu filho. Mama, Dante começou. Zito. Ela acenou para que ele se calasse. Eu não criei um tolo. E ela também não é tola. Achas que não vejo a maneira como olhas para ela? A maneira como ela amolece quando a tocas? Posso ser velha, mas não sou cega. Joana estava a tentar não rir. Mama, talvez os deixes descobrir por si mesmos. Descobrir? Já descobriram. Apenas ainda não admitiram. Isabel virou-se para mim. Ele será um bom pai. Protetor em excesso, vês, provavelmente insuportável, mas bom. E qualquer criança criada com amor azevedo não sentirá falta de nada. Lágrimas queimaram os meus olhos, hormonas novamente. Ou talvez apenas o alívio esmagador de ser aceite, de alguém olhar para a minha situação complicada e não ver um problema, mas uma família. Depois do jantar, fomos para uma sala de estar onde Joana me mostrou fotos de Dante quando criança. Desdentado e sério mesmo naquela altura, sempre de pé protetoramente em frente à sua irmã mais nova. Ele sempre foi assim, disse Joana suavemente, protetor ao ponto da obsessão. Quando o nosso pai morreu, Dante tinha apenas 22 anos, mas assumiu o papel como se tivesse nascido para isso. Cuidou de tudo, de todos, incluindo de mim. Isabel acrescentou da sua cadeira. Mesmo quando eu insisti que não precisava de ser cuidada, ela sorriu para o filho. Ele não consegue evitar. Está no sangue dele proteger o que é seu. Não sou uma coisa para ser possuída, eu disse, mas sem raiva. Não, Dante concordou, sentando-se ao meu lado no sofá. És algo muito mais valioso. És escolhida. A noite terminou eventualmente. Isabel abraçou-me para me despedir com promessas de visitar novamente em breve para ajudar com o bebê quando nascesse. Joana pressionou o seu número de telemóvel na minha mão. Liga-me a qualquer hora, disse ela. Mesmo que seja só para conversar. Estar sozinha neste mundo. Ela gesticulou para a mansão, os guardas. Esta linda prisão pode ser isolante. Precisas de amigos que te compreendam. Quando elas partiram, a casa pareceu demasiado silenciosa. Dante acompanhou-me até o meu quarto, como se tornara seu hábito. Mas esta noite eu não queria estar sozinha. Não queria deitar-me naquela cama enorme, a pensar em tudo o que tinha mudado. Fica, disse eu à minha porta. Só um pouco, por favor. Algo mudou na sua expressão. Ana, não estou a pedir nada além de companhia. Só não quero estar sozinha esta noite. Ele seguiu-me para dentro, acomodando-se na poltrona enquanto eu me aninhava na cama. Falamos de nada e de tudo. A sua infância, a minha irmã, o futuro do bebê. Ele contou-me sobre o seu pai, que construíra o Império Azevedo do nada. Eu contei-lhe sobre a minha mãe, que morreu quando eu era jovem, deixando-nos a Sofia e a mim para nos criarmos uma à outra. És mais forte do que pensas, disse ele baixinho. Perder a tua mãe, sobreviver ao João, enfrentar a maternidade sozinha. Isso exige coragem. Já não estou sozinha. Não. Ele moveu-se para a cama, sentando-se na beirada. Não estás. Nunca mais estarás sozinha, Piccolola, eu juro. As palavras pairavam entre nós, pesadas de promessa. Estendi a mão para a dele, entrelaçando os nossos dedos. A sua mãe acha que estou a apaixonar-me por si. A minha mãe é muito sábia e presunçosa. Mas eu não conseguia negar. Não conseguia fingir que não me tinha apaixonado há semanas. Lentamente e inevitavelmente, como a água a encontrar o seu nível. Isto é loucura. Conhecemo-nos há menos de um mês. O tempo é irrelevante. A sua mão livre acariciou o meu rosto. Soube no momento em que te vi naquele tribunal.
Soube que estavas destinada a ser minha. Não é assim que o mundo funciona. É assim que o meu mundo funciona. Ele inclinou-se mais perto até que eu pudesse ver manchas de ouro naqueles olhos escuros. Eu tomo o que quero, Ana, e eu quis-te desde o início, mas não vou tomar isto. O polegar dele roçou os meus lábios, até que o des livremente, até que admitas o que ambos sabemos ser verdade. O meu coração batia forte. E o que é isso? Que és minha, que este bebê é meu, que não queres deixar esta gaiola que construí para ti, porque percebeste algo importante. O quê? Que algumas gaiolas não são prisões. A testa dele tocou a minha. Algumas são santuários. E tu, Picololá, estás finalmente segura o suficiente para parar de correr. Ele tinha razão. Que Deus me ajude. Ele tinha razão. Eu passara 3 anos a fugir da indiferença do João, da minha própria inadequação, do medo de que nunca seria suficiente. E depois planejara fugir ainda mais, para criar um bebê sozinha, para fingir que não precisava de ninguém, para ser forte pela pura teimosia. Mas aqui, nesta linda gaiola com este homem perigoso, eu podia finalmente parar. Podia finalmente admitir que precisava de alguém, que queria ser escolhida, protegida, amada. Beija-me, sussurrei. Os olhos dele escureceram. Tens a certeza? Estou aterrorizada, mas sim, tenho a certeza. O beijo não foi nada do que eu esperava. Gentil no início, quase reverente, como se eu fosse algo frágil. Depois, os lábios dele moveram-se contra os meus, com habilidade praticada, seduzindo em vez de exigir, dando-me todas as oportunidades para recuar. Eu não recuei. Aproximei-me, as minhas mãos agarrando-lhe a camisa, e beijei-o de volta com todo o medo e esperança e o desejo desesperado que eu tinha guardado. Ele gemeu, aprofundando o beijo, uma mão a embalar a minha cabeça enquanto a outra se espalhava nas minhas costas, puxando-me para mais perto. Cuidadoso com o bebê, sempre tão cuidadoso. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar ofegantemente, os seus olhos ardiam de posse e algo mais suave. Tu, sussurrou ele contra os meus lábios. Desde o momento em que te vi, Picololá, eu amo-te. Isso é impossível. Nada é impossível quando se quer o suficiente. Ele beijou a minha testa, as minhas bochechas, o meu nariz, e eu quero-te. Esta criança, a família que construiremos, tudo. Ainda estou assustada, admiti. Bem, o medo mantém-te inteligente. Ele puxou-me para o peito e eu conseguia ouvir o seu coração, firme, forte, vivo. Mas o medo comigo é diferente do medo sozinha. Aqui, podes ter medo e ainda estar segura. Pode ser vulnerável e ainda estar protegida. Capice? Eu entendi. Finalmente eu entendi. Não se tratava de posse ou controlo ou das coisas mais sombrias que as pessoas sussurravam sobre homens como Dante Azevedo. Tratava-se de um homem que olhara para uma mulher quebrada num corredor de tribunal e decidira que valia a pena mantê-la. Valia a pena lutar por ela. Valia a pena amar com todas as suas complicações. E o João, perguntei. Quando o encontrar, ele enfrentará a justiça. A minha justiça. A voz de Dante endureceu. Mas não precisas de saber os detalhes. Não precisas de carregar esse peso. Vai matá-lo? Uma pausa. Incomodar-te-ia se o fizesse? Pensei no João. Em 3 anos de invisibilidade, indesejada, segunda escolha. No bebê a crescer dentro de mim que ele nunca saberia que existia. Não, disse honestamente. Ele deixou de ser a minha preocupação no momento em que escolheu outra pessoa. Bom, Dante beijou o meu cabelo, porque ele assinou a sua sentença de morte no momento em que te pôs em perigo. Te fez vulnerável. E eu não perdoo tais coisas. Ficamos assim durante horas, a conversar, a beijar-nos, a planear um futuro que parecia impossível, mas sentia-se inevitável. Ele contou-me sobre o quarto de bebê
que estava a ser preparado, as melhores escolas da cidade, o fundo fiduciário que já tinha estabelecido para o bebê. Eu contei-lhe os meus medos, que seria uma mãe terrível, que o bebê de alguma forma sentiria que não era realmente dele, que esta felicidade era demasiado frágil para durar. Nada é certo nesta vida, Piccolola, disse ele enquanto o amanhecer espreitava pelas janelas. Mas posso prometer-te isto. Vou proteger-te, providenciar para ti, amar-te a ti e a esta criança com tudo do que tenho. E quem ameaçar isso aprenderá, porque o nome Azevedo é temido. 2 meses depois, o corpo de João Antunes foi encontrado no rio. As notícias reportaram-no como um assassinato da máfia, dívidas não pagas, lealdade traída, a narrativa habitual quando criminosos se voltam uns contra os outros. A investigação não iria a lado nenhum, porque as investigações envolvendo a família Azevedo nunca iam a lado nenhum. Eu não senti nada quando ouvi, nem luto, nem satisfação, apenas uma sensação distante de encerramento. O homem que gerara o meu filho tinha-se ido. E o homem que escolhera criar o meu filho estava sentado ao meu lado no sofá, a mão na minha barriga visível, a falar baixinho com alguém que ele nunca tinha criado biologicamente, mas que já amava completamente. A tua mamã está assustada, disse ele à minha barriga. Preocupada com o parto, se será boa o suficiente. Medos estúpidos, porque ela já é a melhor mãe. Sabes como eu sei? Como? Perguntei, sorrindo apesar de mim mesma. Porque ela escolheu-te, mesmo quando teria sido mais fácil acabar com tudo, mesmo quando não tinha apoio, nem recursos, nem futuro assegurado, ela escolheu-te. E isso, Piccolo, é a forma mais pura de amor. O bebê mexeu-se. A primeira vez que o senti claramente, e o rosto de Dante transformou-se em algo como maravilha. Deus meu, sentiste isso? Sim. Coloquei a mão sobre a dele. Esse é o teu bebê, Dante, a dizer olá ao pai. Ele beijou-me então, suave e profundo, e cheio de promessa. O nosso bebê, corrigiu. Nosso agora e para sempre. 6 meses após aquele encontro no tribunal, estava num quarto de bebê pintado de amarelo suave, a ver Dante embalar a nossa filha para dormir. Sofia Isabel Azevedo tinha chegado 3 semanas antes, gritando o seu descontentamento com o mundo com uma impressionante capacidade pulmonar. Tinha o cabelo escuro do João e os meus olhos verdes. Mas quando olhava para Dante, sorria. Um sorriso desdentado e embebido em leite que derretia completamente este homem perigoso. Ela tem-no enrolado no dedo mindinho, provoquei da porta. Sim, nenhuma vergonha na sua voz. E estou perfeitamente contente com este arranjo. Ele transferiu-a cuidadosamente para o berço, aconchegando a manta à volta dela com uma facilidade praticada. Dorme, principessa. A tua mamã e eu estaremos mesmo ali. No corredor, ele puxou-me para os braços e eu relaxei na sua força familiar. Estás feliz? Perguntou ele baixinho. Pensei na pergunta, em tudo o que tinha perdido e em tudo o que tinha ganho. Na vida que planeava versus a vida que estava a viver. Estou aterrorizada, admiti. Com a maternidade, com este mundo em que vives. Com algo a acontecer-te, ou a Sofia, ou a esta frágil felicidade que construímos. Essa não é uma resposta, Piccolola. Mas sim, olhei para ele. Este homem que me reclamara num armazém, me protegera na sua fortaleza, me amara apesar de todas as razões lógicas para não o fazer. Estou feliz, improvavelmente, impossivelmente feliz. Bem, ele beijou a minha testa. Porque és minha, Ana Azevedo. Tu e a Sofia. E eu protejo o que é meu com tudo o que sou. Azevedo. Eu tinha pegado no nome dele no mês passado. Uma cerimônia discreta no tribunal. Nada como o meu primeiro casamento. Apenas Dante, eu, Sofia, Isabel e Joana. Um juiz que não fez perguntas e não se importou com a cronologia. Ana Azevedo.
O nome de uma mulher que aprendera que por vezes a segurança parece perigo, que a proteção pode parecer posse, que os homens mais perigosos também podem ser os pais mais devotados, que o amor não segue regras, nem cronogramas, nem lógica. Simplesmente é. Leva-me para a cama, sussurrei contra o seu peito. Quero adormecer nos teus braços. Sim, prometeu ele. Sempre. Pelo resto das nossas vidas, Piccolola nunca mais dormirá sozinha. E ele cumpriu essa promessa. Todas as noites, pelo resto das nossas vidas, adormeci nos braços de um homem que me vira no meu ponto mais vulnerável e decidira que valia a pena ficar. Que reclamara o filho de outro homem como seu sem hesitação, que construíra uma fortaleza à volta da nossa família e desafiara o mundo a ameaçá-la. Alguns chamariam de gaiola. Eu chamei de lar. E no final, isso fez toda a diferença. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto um nó no estômago, uma dúvida sobre se todas as escolhas que fiz foram as certas. Será que devia ter lutado mais? Será que devia ter fugido mais longe? Talvez. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito. Mas esta vida, com as suas sombras e as suas luzes inesperadas, é a minha, é a nossa. E por isso sim, estou aqui, com o coração cheio e os pés ainda um pouco no ar, mas com as mãos seguras nas de Dante, a olhar para um futuro que construímos, mas que ainda se escreve,